Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que é bastante conhecido, que está em Gênesis 22, Gênesis capítulo 22, de 1 a 19. Esse texto narra o principal momento da vida de um homem de Deus do Antigo Testamento, que é uma referência espiritual. Abraão, o pai da fé, o primeiro flamenguista, pai de uma grande nação. Aleluias e glórias a Deus. Esse é outro patamar, esse momento da vida dele, queridos. Outro patamar. Porque narra uma experiência grande, profunda, incrível com Deus e com seu filho Isaque. Então eu vou ler esse texto, peço que vocês acompanhem. O texto nos diz assim, Gênesis 22, de 1 a 19. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque e ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Isaque se virou para Abraão e disse, pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor. Uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome, que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então voltaram até onde estavam os servos e partiram para Berseba, onde Abraão continuou a morar. Como eu disse no começo, esse é um ponto alto da vida de Abraão. Um homem que ouve Deus e obedece, que é colocado à prova e age para uma tarefa, uma prova mesmo, um desafio muito grande. Abraão vai disposto a sacrificar o seu próprio filho para obedecer a Deus. O mesmo Abraão que antes havia mentido a respeito de sua mulher, orientado a mulher que mentisse. Abraão era um homem muito abençoado, um homem dos mais ricos da sua geração, uma mulher muito bonita. Em alguns momentos que a sua fé foi testada, ele foi reprovado. Ele foi reprovado, por exemplo, quando ele orienta a sua mulher a mentir, e a ideia é que ela se passasse por irmã de Abraão,
Nós podemos ver isso, por exemplo, nas passagens de Gênesis. Quando eles vão passar diante do rei Abimeleque, olha o texto que está projetado. Então voltaram até onde estavam os servos e partiram para Berseba, onde Abraão continuou a morar. Pode passar o texto agora, Ana, por favor, para aquele texto de isso. Isso mesmo, muito obrigado. Aproximando-se da fronteira do Egito, ele estava em viagem. Abraão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Imagina ela feliz, né, de ouvir isso do marido. Mas olha o que vem depois. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida, por sua causa me tratarão bem. O mesmo Abraão que nós lemos, que está disposto a obedecer a Deus, ele era incapaz de atravessar a fronteira ali para o Egito, confiando na graça de Deus, no poder de Deus e na misericórdia de Deus, e ele tentou dar um jeitinho na situação, e ele fez isso 2 vezes. Abraão tinha uma promessa sobre a vida dele, de que Deus suscitaria descendência dele. E ele já era idoso, com a esposa idosa, e eles não tinham filhos. Quando Abraão, que carregava ainda essa questão sobre como que eu vou ser pai de uma grande nação, pai de muitos descendentes, se a minha mulher não engravida, ele tentou dar o jeitinho dele também. Qual foi o jeitinho que ele deu? Ele pegou Agar e suscitou nela descendência. E Deus reprovou, porque o jeito do homem não é o jeito de Deus. Ele se relacionou com a serva para que ela tivesse um filho. E o que ele conseguiu tentando dar o jeitinho dele? Ele conseguiu, de fato, formar um povo. Os ismaelitas, os descendentes de Ismael, que foram inimigos de Israel e são inimigos de Israel historicamente. Os árabes, que nós ouvimos aqui no domingo passado, fartamente na pregação do Caleb, são os descendentes de Ismael, do jeitinho que Abraão quis dar. Mas nesse momento, nós vemos um homem que permitiu ser corrigido por Deus. Um homem que aprendeu, inclusive com os momentos de erro e de fracasso da sua fé. E o que Deus traz para ele não era fácil. Veja o versículo 1 do texto que lemos. Deus chama Abraão, o texto já diz claro que vai colocar Abraão à prova, vai testar a fé de Abraão. E a ordem é clara. Versículo 2: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Sacrifique o seu filho num dos montes de Moriá. Essa é a ordem, Abraão. É isso que você deve fazer. Os pais sofrem pelo fato dos seus filhos adultos saírem de uma cidade, irem para outra, para morarem lá. Os pais sofrem quando veem os seus filhos com dificuldades em tomar decisões nas suas vidas. Ficam angustiados, preocupados, não dormem. Essa é a história da maternidade, essa é a história da paternidade. Quando os pais têm filhos pequenos, eles acreditam que vai melhorar quando eles crescerem, até que eles conversam com os pais de alguém que já tem filho grande. E aquela tão sonhada folga, eles percebem que é só na glória mesmo. É assim. Agora, o que Deus faz, então, parece inconcebível para a lógica humana. O que Deus quer de Abraão não faz nenhum sentido. Não soa bem, choca, agride, fere um senso. Essa é uma ótica. Você pode olhar para esse texto sob essa ótica. Ela está presente. Mas o fato é que nós temos um Deus que continua investindo na vida de um homem que tropeçou, que fracassou reiteradas vezes, que meteu os pés pelas mãos reiteradas vezes, e Deus continua chamando esse homem
para caminhar com ele. E Deus continua dando a oportunidade que ele acerte pela graça e pela misericórdia de Deus. Essa é a minha história e essa é a sua história. Essa é a história de Abraão. Ela é um espelho das nossas histórias, que também falhamos, que também erramos, que também tropeçamos, que em momentos cruciais da nossa vida faltou-nos fé, faltou-nos firmeza, faltou-nos direção, faltou-nos obediência. E Deus continua nos chamando para caminhar com Ele, para fazer a vontade dEle. E Deus continua desejando cumprir nas nossas vidas o propósito dEle. E Deus continua dirigindo a vida de Abraão e também as nossas vidas. Porque é exatamente isso que ele está fazendo para Abraão. Eu fico pensando, Abraão, Deus, mas o senhor não sabe que eu já errei outras vezes? O senhor colocou algumas situações para mim, eu não tive paciência para esperar o senhor suscitar a descendência da minha mulher, eu meti os pés pelas mãos com a escrava, eu fiquei com medo lá diante do rei Abimeleque, eu fiquei com medo lá diante da travessia da fronteira dos egípcios, porque eles iriam me matar, porque eles poderiam ficar com a Sara. Eu sou o cara que errou, Deus, e você vem de novo para me colocar à prova. Parece que não me conhece. Não sabe que eu não dou conta? Essa poderia ser a resposta de Abraão para Deus. Essa resposta faz todo sentido, tem lógica. Talvez se você estivesse no lugar de Abraão, você dissesse isso para Deus. Talvez se eu estivesse no lugar de Abraão, nós disséssemos isso para Deus. Para, Deus, vai vir outro fracasso. Eu vou ter que lidar com mais um fracasso na minha vida. Eu não consegui nem fazer aquilo que era mais fácil. Agora você vem e me dá uma prova dessa. A vida do Abraão não era tão fácil como nós imaginamos. Ele teve seu nome trocado, porque ele chamava-se Abrão, que significa pai exaltado. O pai exaltado tinha quantos filhos? Nenhum. Aí Deus troca o nome dele para Abraão, colocou um A a mais. E nós sabemos que na cultura daqueles povos e naqueles dias o significado do nome era algo muito forte dentro da cultura. Troca-se para Abraão, que significa o quê? Pai de multidões, pai de muitas nações. Agora piorou. Não bastava ser um, agora ainda tem que ser pai de uma nação. E quando Deus abençoa com Isaac, agora o próprio Deus pede para matar o Isaac. Abraão era o homem que não vivia à altura do seu nome. Abraão era o homem que havia falhado em pequenas provas que Deus tinha dado. Abraão foi mal no simulado, irmãos. Sabe aquele simulado antes da prova? Ele foi mal. Depois veio o teste, ele foi mal de novo. Depois ele foi mal de novo e agora chegou na prova final. E o histórico dele era vermelho. Quero tentar mostrar algumas coisas para você dentro desse texto. A primeira, a ordem é direta, mas ela não deveria ser cumprida imediatamente. Entre a ordem dada e o sacrifício do Isaac, haveria um tempo. Ele teria que sair de onde ele estava para ir para o Monte Moriá, fazer essa viagem, e ele teria muito tempo para pensar se ele faria, se ele não faria, por que Deus estava pedindo aquilo, por que não pediu, por que teria que ser assim, por que Deus cismou comigo, não chamou outro, agora que é meu filho, custei para ter o filho, agora que tem. Tudo isso passou pela mente dele. Mas o que nós vemos é um homem decidido a obedecer e a acertar. Olha como ele reage à palavra que Deus deu a ele. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque, cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Ele estava decidido a acertar, ele estava decidido a obedecer, ele estava decidido a fazer aquilo que Deus exigia que fosse feito. Nós acabamos de estudar o Jonas.
Você imagina o Jonas nessa situação aqui? Onde o Jonas ia parar dessa vez? O Abraão levanta cedo, pega tudo, pega o filho, pega os servos, pega o jumento e fala, bora lá. É agora. Ele tinha diante de si o desafio de renunciar, que é sempre difícil para todos nós. E não era para renunciar a algo pequeno, para renunciar à pessoa mais importante da vida dele. Eu fico pensando na quantidade de comos, porquês, senões, quantas coisas passaram pela mente de Abraão. Deus não disse tudo para ele, não disse o suficiente para ele sair de onde estava e assumir um compromisso de seguir em frente. Eu quero parar aqui e refletir algumas coisas com vocês. Primeiro, muitas vezes nós não fazemos o que Deus quer de nós, porque nós dizemos assim, Deus não deu o mapa todo. Tem tantas perguntas que eu ainda não tenho resposta. E aí nós ficamos imóveis. Orando e orando e orando. Deus, mas e isso? Deus, mas e aquilo? E a gente pede oração para parece que Deus está me chamando para isso. Parece que Deus quer que eu faça aquilo. Mas tem isso, mas tem aquilo. Se não fosse isso, se não fosse aquilo, eu até poderia ir, mas Deus sabe de todas as coisas. E nós vamos racionalizando. Nós vamos então querendo dar explicações da nossa inação. Por que nós não fazemos? Porque na nossa mente nós dizemos, essa ordem não está completa. Essa ordem não faz sentido. Essa ordem está meio esquisita, Deus. Apesar de já termos ouvido a voz de Deus. Abraão não fez nada disso. Abraão não racionaliza. Abraão não fica pedindo para os outros orarem, para Deus confirmar aquilo que ele já tinha clareza de Deus. Abraão escolhe obedecer. Ele sai de casa, começa a viagem com seu filho, disposto a renunciar ao seu filho. Tudo que foi exigido de Abraão até esse momento é que ele desse um passo, o primeiro. Para que ele saísse na direção de fazer a vontade de Deus. Existem alguns paradoxos nesse texto. Eu comecei a falar disso e agora eu vou entrar de modo mais forte. Do ponto de vista humano, o que Deus pede para Abraão não faz sentido algum. Do ponto de vista de quem Deus é, também não faz sentido algum. Havia na cultura daqueles povos muitos deuses, muitas divindades que exigiam sacrifício humano, especialmente de crianças. E nós sabemos, porque nós lemos os noticiários, lemos os sites, e vira e mexe aqui e ali, isso está presente dentro da nossa cultura, dentro do nosso estado, dentro desse país. Crianças que são entregues, crianças que são sacrificadas em rituais. Isso estava presente em muitas culturas, mas o Deus de Israel jamais havia sinalizado tal coisa, muito ao contrário. É estranho que Deus coloque Abraão à prova com essa prova. É estranho porque segue um senso claro de proteção da vida. Parece uma ordem inaceitável, sob todo e qualquer ponto de vista ou lógica humana. Mas vamos olhar mais algumas coisas. O Abraão e a Sara tiveram o Isaac quando eles não podiam ter filhos. Vai dizer, pastor, mas eles nunca puderam. Mas sabe assim, você sempre foi pobre, mas teve uma época que você ficou assim, você superou a sua capacidade de ser pobre, estava mais pobre do que costumeiramente você era pobre. Todo mundo teve essa fase na vida. Eu sempre fui pobre, mas agora eu estou até espantado como é que a minha situação está. O Abraão era mais ou menos isso, gente. Ele e a Sara, eles nunca conseguiram ter filhos. Mas depois eles ficaram numa idade que ninguém tem filhos mais. Eles chegaram ambos numa idade que não se espera que alguém tenha filhos. Eles chegaram numa condição que a lógica humana, que a razão humana falaria, é uma aberração. Esses velhos agora, que nunca tiveram filhos, nem quando eram jovens. Não é nada pessoal não, tá, gente? Nunca tiveram e agora eles querem ter filho. Isso é uma aberração, isso fere ao senso. Que ridículo.
Se o Abraão e a Sara disserem, nós não desistimos ainda não, nós estamos tentando, viu? Por um grupo de amigos lá da terceira idade deles, no bailão da terceira idade deles, lá, eles iam rir da cara do Abraão e da Sara. Estão de brincadeira, né? Não arrumaram nada até hoje. Quem deu filho a eles? Deus. E num tempo que não havia sequer a expectativa de que ela ficasse grávida. Para que ficasse muito claro qual mão havia entregue Isaac para eles. Aí começa abre um clarão agora. Porque se esse Deus é capaz de fazer o milagre da vida, dando a uma mulher estéril, dando a uma mulher que nem na sua juventude ficou grávida, dando a um casal a oportunidade de terem um filho, num tempo de esterilidade, ele não seria capaz de trazer à vida essa mesma pessoa? Mas esse ponto de vista é só de Deus. E de quem confia em Deus, como Abraão confiou. Abraão rejeitou olhar para essa ordem com os óculos humanos. Ele olhou a partir daquele que havia realizado o milagre na vida dele. Ele realizou uma vez, ele pode realizar de novo. Foi por isso que ele obedeceu. Foi por isso que ele não hesitou. Foi por isso que ele saiu cedo. Foi por isso que ele começou a jornada. Porque ele rejeitou o olhar com os olhos humanos, porque ele tinha experiência do que esse Deus é capaz de fazer. Que é uma primeira grande lição para as nossas vidas. Todas as vezes que nós nos amedrontamos diante daquilo que Deus já disse que vai fazer, diante daquilo que Deus já nos chamou para fazer, e nós ficamos racionalizando, mesmo com esse ar espiritual de que a gente vai orar, de que Deus vai isso e aquilo, na verdade, quando nós deveríamos era estar agindo, é porque nós nos esquecemos do que Ele é capaz de fazer. O texto avança. Ele levanta sem demora. E lá no versículo 4 o texto diz assim: no terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar que Deus tinha mandado ali, de longe. Ou seja, ainda tinha mais um trecho, mas já dava para ver o lugar, com 3 dias de viagem. 3 dias em que a sua fé é testada. 3 dias que a sua fé é provada. 3 dias como se Deus dissesse: Abraão, quer voltar não? Está cansado não, Abraão? Abraão, chega, você já saiu, já viajou, já chegou aqui no pé do monte, tá bom já. Deus não disse isso. Assim como Deus não curou Naamã, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto mergulho. Porque a palavra não era essa palavra, que ele seria curado quando ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E agora a palavra é: Abraão, sacrifica o teu filho no altar, lá no Monte Moriá. Quantas vezes nós começamos uma jornada de obediência e a interrompemos? Quantas vezes nós saímos cedo igual Abraão, preparamos todas as coisas para obedecer, mas no meio da jornada nós desistimos da obediência e nós apresentamos muitos argumentos para Deus. Abraão é um exemplo de perseverança. Abraão é um exemplo incrível de que Deus suscita no homem uma fé que prevalece contra as adversidades. Hebreus, capítulo 11, explica, de certa forma, essa passagem e, sobretudo, a atitude de Abraão. Olha o que diz Hebreus 11, 19. Por que Abraão fez isso? Como é que ele conseguiu fazer isso? É um negócio tão, uma aberração dessa, e o Abraão, como é que ele fez? Foi capaz disso? 11, 19 de Hebreus. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Foi isso que ele levou em conta. Ele dá vida para, ele dá filho a estéril, ele faz da estéril mãe de filhos, e ele ressuscita. Ele que disse que o Isaac é o filho da promessa, não fui eu quem disse para Deus, foi ele quem me disse. O problema é dele, a responsabilidade é dele.
Ele é quem vai dar os pulos dele para cumprir a palavra que é dele. Em linguagem street, é isso que Abraão pensou. A minha parte é obedecer. E a de Deus é fazer os milagres. Pessoas que obedecem a Deus em circunstâncias difíceis são pessoas que sabem que o que cabe a elas é confiar e obedecer. Porque Deus não vai falhar. Isso aqui não é irresponsabilidade de Abraão, irmãos. Isso aqui é confiança na palavra que o próprio Deus havia dado, de que Isaac era o filho da promessa. E a palavra desse Deus não volta vazia, ela não retorna, ele não desdiz o que ele já disse. Ele vai cumprir a sua palavra e ele vai cumprir completamente. Essa era a confiança de Abraão. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta de entre os mortos. Por que figuradamente? Porque Deus o impediu de fazer. Ele não chegou a fazer, porque não foi preciso. Ele iria até o final. Deus o provou e ele saiu aprovado. Aquele que falhou no simulado, aquele que falhou no pré-teste, aquele que falhou no teste, aquele que falhou, ele na maior prova, ele pega todos os seus fracassos e coloca diante de Deus. E diz: eu te conheço de um jeito especial agora, eu te conheço mais que ontem. Eu sei o que me cabe nessa parte. A minha parte é obedecer. Quero fazer um outro destaque, versículo 7. Isaac se virou para Abraão, o filho, pergunta para o pai: pai, sim, meu filho, respondeu Abraão, temos fogo e lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? O menino achou estranho. O menino acostumado ao tipo de sacrifício. Não é tão fácil estipular qual idade tinha Isaac, mas ele não era uma criança pequenininha, porque não seria nem capaz de fazer essa viagem. Talvez fosse um pré-adolescente, um garotão, mas que já tinha discernimento, tinha agilidade e tinha força. Olha o que o Abraão diz para os servos. Veja se não há uma convicção de fé na vida desse homem. Tem um momento da viagem que ele diz: vocês fiquem aqui, agora só vou eu e o menino. Olha o que ele diz. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Nós vamos adorar e nós dois voltaremos. Não é nós vamos adorar e eu voltarei. Nós vamos adorar e nós vamos voltar. Porque essa é a palavra de Deus na minha vida e na vida do meu filho. Versículo 8. Resposta de Abraão ao menino: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Isso tudo aqui é dele. Ele que está mandando fazer isso tudo. Fique tranquilo. Ele vai providenciar o que for preciso. Essa parte é dele, meu filho. Continuaram a caminhar juntos. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, em seguida amarrou seu filho Isaque, colocou no altar sobre a lenha, então pegou a faca para sacrificar o filho. É o ápice, é o clímax. Isaque não oferece resistência ao pai. Chama a atenção no texto. Isaque não esperneia, Isaque não tenta correr. Isaac confia no pai. Você pensa o que é essa relação? Isaac, já grandinho, sabedor de quem que ficava colocado sobre aquela lenha. Ele não esperneia. Ele obedece ao pai, que obedece ao Senhor.
Pais que obedecem ao Senhor, mesmo com falhas, mas pais que querem obedecer ao Senhor, pais que querem superar os seus próprios limites, pais que mesmo que tenham fracassado antes, continuam em busca de acertar. São pais que verão seus filhos obedientes a si. Por que muitas vezes os filhos não obedecem pais? Porque não há nesses pais nenhum sinal de que eles desejam obedecer ao Senhor. O texto avança para o final e eu quero avançar também. Se eu pudesse colocar aqui uma sentença, que às vezes é usada, a gente brinca às vezes com um negócio de futebol e só acaba quando termina. Quando que o jogo só acaba quando termina. Podia ter acabado aqui. O anjo grita e diz, não faz isso não, deixa o menino quieto, tá bom, já deu, saiu aprovado, fica tranquilo. Passou. Mas tem algo especial para acontecer aqui. O Abraão agora percebe, versículo 13, então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Quem providenciou o carneiro? Quem providenciou o carneiro, irmãos? Exatamente o que Abraão disse que ele faria. Deus vai providenciar o que for necessário para cumprir a palavra dele. Não falta nada. Não vai faltar nada, ainda que pareça uma aberração, ainda que pareça contrário a um senso racional, se é palavra de Deus. Agora, não é coisa do meu coração, nem do seu, que o nosso coração é enganoso, mas se é palavra de Deus, vai se cumprir. Não temas, obedeça. Deus tem milagres. Os milagres de Deus acompanharão a sua palavra. Quero terminar dizendo o seguinte. Eu li, quando estava estudando, uma história que eu achei muito interessante e quero compartilhar com vocês. A história de uma igreja anônima, de um pastor anônimo, de uma igreja anônima, num lugar qualquer, mas que estava vivendo uma seca naquela região, uma muita seca. Não era Joinville, obviamente, né? Um joinvilense nativo, ele nem sabe o que é isso. Mas aquele lugar... Como minha região lá, o sul fluminense, é uma queimada atrás da outra essa época do ano, porque não chove. Fumaça para todo lado. Mas era seca, 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 e o rio cada vez menor, e o rio cada vez menor. E agora eles entram em colapso por causa dessa seca, e o pastor convoca então uma reunião de oração. Para que a igreja orasse, para que o Senhor mandasse a chuva, porque eles precisavam de água. E a igreja vem, e o pastor está lá, e minutos antes do começo daquela programação, daquela reunião de oração, chega uma menina. E essa menina chega assim, meio apavorada, com medo de estar atrasada, meio que se desculpando, a desculpa do meu atraso e tudo, mas é que eu fui pegar a minha sombrinha. Eu não poderia vir sem a minha sombrinha. Aquilo marca o coração do pastor. Ela era a única que trouxe sombrinha. É um passo importante orar para que Deus faça, para que Deus mostre, para que Deus revele. Mas qual é a expectativa que a gente tem de que Ele de fato vai fazer? De que Ele de fato vai cumprir? De que Ele de fato não falha? De que Ele não falha, Ele proverá para si o cordeiro. Por mais crentes como essa menina, que retornem em casa para buscarem as sombrinhas, porque Deus vai fazer acontecer. Eu encerro minha fala concluindo o seguinte: a provisão de Deus acompanha os obedientes. Guarde isso. Provisão de Deus acompanha quem escolhe
obedecer. Devemos fazer como Abraão, edificar o altar e sacrificar aquilo que Deus nos manda sacrificar. Eu não sei o que Deus está mandando você sacrificar, mas eu sei que aquilo que Deus mandar é o que precisa ser sacrificado. E rápido, sem jeitinho. Eu sei também que são atitudes como essa de Abraão, de fé na palavra de Deus, que nos levam para além, que nos levam para mais longe da nossa zona de conforto. Abraão ficou extremamente desconfortável para obedecer o que Deus havia mandado. Mas que desconforto santo é esse? Desconforto que nos leva para mais perto de Deus. É preciso dar o primeiro passo. Nós jamais perderemos aquilo que resolvemos entregar para Deus. Quero dar uma palavra final dirigida a você que é pai, você que é mãe, você que é avô, avó, você que tem sob seus cuidados pessoas. Obviamente que esse texto aponta para Jesus Cristo. Quando o próprio Deus entrega o seu Filho. Deus renuncia ao seu próprio Filho. Aquilo que nós dizemos, uma aberração que Deus está pedindo, é exatamente o que Ele fez. Como prova do seu amor. Só que aponta para Jesus, toda essa história. Sabe quem que entregou o Filho? Deus. Deus entregou Jesus. E não entregou Jesus para que ele vivesse de boa. Foi para morrer no meu e no seu lugar. Sabe o que aconteceu ao terceiro dia? Ele ressuscitou. Ele está vivo. Carrega as marcas da cruz, mas vivo está. Entrega seu filho. Entrega o seu filho. Entrega a sua filha. Renuncie a domínio. Renuncie. Entrega seu filho para Deus. Entrega sua filha para Deus. Diz para Deus de todo o seu coração: Deus, eu sei que foi o Senhor quem me deu. Foram as tuas mãos que me entregaram. Cumpre na vida do meu filho e da minha filha o teu querer, que é infinitamente melhor que o meu. Deus tem soprado um vento novo nessa igreja. Eu tenho sido procurado por jovens irmãos que estão muito comprometidos em querer fazer o que Deus quer que seja feito. É gente que quer ter carreira com aquilo que Deus quer que seja feito, para a glória dele. Eles querem casar, tá? Se espante não, você que como eu, pai de menina, se prepara. Eles querem casar, eles querem ter família, eles querem ter o canto deles. Tudo isso que você sempre quis também, eles também querem, não estranho não. Mas eles querem fazer tudo isso debaixo de um projeto de Deus para a vida deles. Irmãos, eu tenho visto, ouvido, sentido. Eu tenho percebido um sopro de Deus diferente. Deus chamando pessoas para renunciarem. Não seja você obstáculo e empecilho para aquilo que Deus há de fazer na vida da sua descendência. Confie em Deus, entrega para Deus, renuncia. Deus vai fazer. Ele é fiel. Deus vai prover.